o reconhecimento de que houve uma ditadura, né, criminosa, né, a responsabilização daqueles que participaram direta e indiretamente disso, né, que patrocinaram esse momento, esses 20 anos de arbítrio, né, de roubo da democracia, do direito, né, de voto para um presidente, né, enfim, todos os desmandos que acompanham um regime desse tipo, né? Olá! Nesta edição, nosso convidado é o músico Ney Lisboa, que foi atração cultural da agenda aqui do sindicato, da agenda cultural do sindicato no mês de outubro. Olá, Ney, tudo bem? Tudo, prazer, Bem-vindo. Simone, obrigado pelo convite, por estar aqui. Então, né, ontem teve o show aqui na Durgues, que praticamente lotou o sindicato, os professores acompanharam as suas canções, e tem uma música chamada Revolução, que é em homenagem ao seu irmão, Luiz Eurico Terreira Lisboa, que foi morto aí durante a ditadura militar, e o sindicato também tem uma história de lutas, né, que desde a sua fundação também, os professores também lutaram pela democratização do país, também pelo fim da ditadura. E aí, assim, a gente gostaria que você comentasse um pouquinho sobre este momento, né, esses anos aí de chumbo que infelizmente, É, né, vitimaram um familiar, né. é. Bom, antes de mais nada, foi um prazer extra fazer um show aqui na DUFRA, justamente por isso, né, pelo perfil de luta, pela educação pública, né, que está interligada com todos os aspectos sociais com a questão política e com a história do Brasil, né, com aquele período terrível da ditadura militar, que a gente viu, em parte, né, retornar há pouco, né, nessa era do bolsonarismo, e quase que se configurar por inteiro, né, num golpe de Estado que foi abortado ali, a bem dizer. E, bom, eu vivi, junto com meu irmão, que era 11 anos mais velho, quer dizer assim, vivi como uma criança ainda, né, ele foi morto aos 24 anos de idade, em 1972, né, e eu tinha ali meus 13 anos, né? E vinha acompanhando desde 68, né? A música começa falando disso, Uhum. né? Toda a movimentação em 1968, as manifestações, né? Ainda se tinha, respirava um pouco, né? Essa possibilidade de manifestação, e foi um ano de bastante convulsão social, até que o AI-5 trouxe o fechamento definitivo, né? Da ditadura militar. E aí acompanhei a trajetória dele, então, e dos amigos dele, no movimento estudantil, né? E a partir daquele momento ali do AI-5, partindo para a clandestinidade, para a luta armada, né? Para um enfrentamento aberto e dá para dizer um pouco ingênuo, né? Da resistência brasileira que perante a estrutura de repressão do Estado era muito pequena, né? Era quase suicida mesmo. E o Luiz Eurico ficou, como outros tantos, como um desaparecido durante 7 anos, de 1972 até 1979, nós não tínhamos notícia do paradeiro dele, né? Nem a esposa dele, que também estava clandestina junto com ele, a Suzana Lisboa, e que aí passou a fazer diligências e conseguiu heroicamente descobrir que ele tinha sido enterrado com o nome de guerra da época, né, no cemitério de Perus, em São Paulo, né? E aí teve o corpo exumado e um processo que a polícia havia construído de suicídio, né, dentro de uma pensão em São Paulo, né, ela foi recuperando, né, essa documentação, foi conseguindo que isso aparecesse, né, e levou ele uma década para que se reconhecesse que, na verdade, tinha sido um assassinato, né? Isso com uma perícia refeita, né? De toda a cena, assim, de balas pelo teto, pela porta, né? A esmo, toda uma construção que inviabilizava a possibilidade de suicídio, né? E dava mostra
assassinato mesmo. O Luiz Eurico é um dos, não enche duas mãos, talvez 6, 7 dos desaparecidos políticos brasileiros que tiveram o corpo localizado, quer dizer, né, de centenas, a gente está falando aí, né? Então, é uma luta ainda muito ingrata, né, dentro da sociedade brasileira, o reconhecimento disso, o reconhecimento de que houve uma ditadura, né, criminosa, né, a responsabilização daqueles que participaram direta e indiretamente disso, né, que patrocinaram esse momento, 20 anos de arbítrio, né, de roubo da democracia, do direito, né, de voto para um presidente, né, enfim, todos os desmandos que acompanham um regime desse tipo, né? E infelizmente houve essa ameaça de retomada da ditadura, agora por alguns grupos foi Assustador. muito defendido. E aí como é que tu viu tudo isso, assim, né? Eu acho que a gente já tinha concretamente um governo militar estabelecido durante os anos do Bolsonaro. Essa quantidade de militares da reserva e da ativa que foram para o governo, né? Tinha os 5 ministérios junto do Palácio do Planalto, ali da Casa Civil, todos encabeçados por militares, né? E inclusive parte disso continua ainda, né, presente. Acho que ainda falta se depurar por inteiro isso, né, as dezenas de milhares de militares que ingressaram no governo no período dele. E bom, pior, claro, né, deixou de acontecer por detalhe ali, né? Houve toda uma preparação, uma intenção de golpe de Estado, de não deixar que o governo Lula assumisse e tal, que não aconteceu por pouco, né? Então disso a gente se salvou. Eu acho que é um momento, né, sem querer puxar a brasa, né, sardinha de uma família militante. Eu acho que isso é uma questão da sociedade como um todo, né? É um momento justamente de se pensar como é que isso pode acontecer, né? Que abertura a sociedade deu para que isso pudesse ter um retorno, não é? E é justamente essa questão da impunidade, né, de não se contar a história por inteiro, né, de não se abrir todos os arquivos, de não se responsabilizar quem, né, construiu e continuou construindo depois do final da ditadura, né, através da formação das nossas polícias, por exemplo, né? É toda uma ideologia, um desmando, uma violência, um terrorismo de Estado que a ditadura liberou geral, patrocinou, né? E continuou formando dentro das escolas de polícia, etc. E é o que a gente tem hoje. A polícia brasileira é uma polícia assassina, vamos combinar, né? E hoje mesmo nós gravamos um podcast com um professor da USP, que inclusive comentou sobre esse processo de militarização nas escolas, de punir os jovens, os estudantes. Eu até achei que você ia falar das polícias militares, o que já é um absurdo. Também. Mas as escolas né, cívico-militares, que o Bolsonaro está nos legando aí, é um absurdo, né? É um absurdo. É uma formação fascista, né, dentro da escola pública. E a educação e a cultura, ela tem são importantes para a formação desse pensamento libertário e plural dentro da sociedade. Você que viveu essa efervescência da contracultura no Bonfim, como era essa experiência, né, dentro esse namoro entre as artes, a música, o teatro, literatura e cinema? Influenciava muito na produção artística? Eu vivia então como iniciante numa carreira de compositor e de artista, aquela efervescência do bairro Bonfim, como uma representação de
outros tantos Bonfins de gerações, né, ou de uma geração Brasil afora, que estava justamente na saída da ditadura encontrando espaço para exercer as liberdades de um modo bem amplo, assim, que nos anos 70, 60 não se podia ter, né? Isso envolvia sexualidade, né? Comportamento, relação com as drogas, né? No sentido de expansão da consciência, tudo aquilo que tinha um caráter de proibido da ditadura, nos anos 80 se exacerbou no sentido de vivenciar, né, sofregamente, né, aquilo que antes era proibido. Então foi uma década de muitos excessos, assim. E o bairro Bonfim era a reunião disso, tinha um caráter centralizador, assim, né, bairro boêmio, né, tinha uma ligação, por um tempo pelo menos, antes do campus da URGS se estabelecer, com um campo central muito né, significativo, formador ali, né, as escolas de ciências sociais ali, né, então era uma boemia que misturava isso, assim, né, a experiência mais caótica possível, assim, às vezes, de uma juventude, né, que queria se atirar na noite, na boemia, com intelectualidade, com gente da cultura, fazendo música, cinema, teatro, né? Eu sou contemporâneo do Nelson Coelho de Castro, do Bebeto Alves, né? Essa turma de mais outros tantos, o Ike Gomes, o Grupo Saracura, né? Um monte de gente para nominar, e também do cinema, da Casa de Cinema, nascendo ali com o Giba Assis Brasil, Nelson Nadotti, o Deu Partiano 70, o Verdes Anos, né? O grupo de teatro Nós Aqui Outra Vez, né? O grupo Ventes e Sonhos, né? Então, toda uma geração bacana que continuou, né? Até hoje está aí fazendo cultura. E atualmente, assim, como você vê esse cenário musical em Porto Alegre e também no Rio Grande do Sul? Olha, eu estou ficando velhinho, sabe? Então, já não sou nem o cara mais certo para te trazer assim uma narrativa do que está acontecendo, né, agora, assim, que a gente começa a ficar meio né, mais acomodado com aquilo que ouvia no passado e que, né, continua, já não tem mais a fome, vamos dizer, da novidade, né? Nem para aquilo que eu faço, nem para o contexto, às vezes, né? Mas, além do mais, mudou muito tudo, assim, a estrutura de produção, a coisa das redes, da internet, etc. Então, o pouco que eu enxergo, assim, eu, eu fico triste, por exemplo, de não ver um cuidado da esfera pública, né, com os equipamentos de cultura, né, os teatros públicos ou estão sendo privatizados, entregues, né, para o que hoje, assim, os espetáculos têm na Araújo Viana, por exemplo, acontecem para um público imenso e são eventos, né, comerciais fortes, então, e isso domina um espaço que no meu tempo era muito interessante. O Araújo Viana era público, ele tinha um espaço que às vezes reunia shows coletivos e quase a ingresso bem barato para Mais popular hoje, gente. já o investimento é alto nos shows. Os ingressos se tornaram caríssimos. Há teatros como o Teatro Renascença que estão abandonados em termos de manutenção.
etc. Né? Eu pouco sei falar da periferia de Porto Alegre, daquilo mas que certamente carece mais ainda, né, de investimento público, de possibilitar que as pessoas exerçam, né, com capacitação técnica também aquilo que tem, né, de E também maravilhoso essa questão de na sua descentralizar mais a criatividade. cultura também teve uma época que foi bem forte em Porto É Alegre. verdade, já teve, né? A gente teve outros bons momentos aqui, né, de administração, né, do orçamento participativo forte, né, com cultura, com ProArte, né. Isso tudo também está, né, sendo desativado. É uma visão política né, que descarta a cultura como algo, uma visão de cultura E como agora, quase inimiga. com o novo governo federal, o governo Lula, existe essa esperança, essa expectativa de ter de retomada dessa descentralização, de deixar, tornar mais popular a cultura, divulgar melhor os espaços? Eu quero crer que sim, né? Porque é a isso que se propõe a plataforma que se elegeu com o voto da gente, com o voto do povo negro brasileiro, né? Das mulheres, etc. Então ficou, né? E tudo isso justamente em contrapartida daquilo que o Bolsonaro mais trouxe de ruim, né? Que era uma perseguição justamente a isso tudo, né? Ao mundo feminino, ao LGBT, né? Então criou-se uma expectativa muito forte de que né, esse governo venha para restabelecer, para priorizar isso, né? Os que mais necessitam, os que mais resta saber se as coisas assim vão acontecer, né? Sempre tem essa questão da negociação com um Congresso que permanece, né, conservador, para dizer o mínimo, né? E que rumo a coisa tomará, não sei, né? Eu estou como todo mundo na torcida. É, na torcida. E também, até durante o show, você comentou sobre os 40 anos, né, do álbum Para Viajar no Cosmos Não Precisa Gasolina. E aí também, além dele, tem outros álbuns que também fazem aniversário. 93, 30 anos, o álbum Amém. 2003, 20 anos, Relógio de Sol. 2013, 10 anos, A Vida Inteira. Então, o que que Exatamente. representa isso tudo na sua Fácil, olha. carreira? Foi um ano de, vê só, coincidência de 4 álbuns fazendo 10, 20, 30 e 40 anos. Né? Para quem tem muitos discos lançados, talvez não seja tão coincidente, mas eu tenho 12 na carreira, né? E calhou que nos anos 3 tinha esses 4 justamente em sequência. Então eu tirei o ano para comemorar esses aniversários. Foram 2 temporadas no Teatro Renascença, no CHC, e agora uma terceira no CHC também, comemorando o mais velhinho, Para Viajar no Cosmos. Né? E foi interessantíssimo de várias formas, né? Revisitar o repertório inteiro de cada um. Foi cansativo, porque eu com a minha banda esse ano nós levamos para o palco mais de 70 músicas diferentes, né? Juntando todos os discos e mais o repertório habitual da gente. E me valeu para reviver muita coisa, relembrar, repensar, reencontrar a gente, né? Para o público também, né? Muita gente que tinha uma ligação emocional com aquele período, aquele disco em particular, então se encontrava nos shows, né? E trazia também suas lembranças, então.
Então foi muito bacana. Até uma das professoras aqui, comentou sobre o show ontem e de se identificar muito com o Bonfim, com as suas canções e ser bem legal, assim, a gente ter esse relato, né, assim, da cultura gaúcha e da música aqui no Rio Uhum. Grande do Sul, né. A música na juventude, assim, acho que toca a gente de um jeito que dificilmente vai ter, assim, né, dificilmente vai ser esquecido, né? É um momento, assim, adolescência, o pós e tal, em que é uma ligação muito emocional mesmo, acho, com aquilo que a É, e gente é tão bom a gente escuta. ouvir algo da nossa terra, do lugar onde É vivemos, claro, né, né, ter essa se identificação. enxergar ali, né? Isso. Então, Então as músicas têm muito a ver com a vida das pessoas também, com esse ambiente. é, então eu encontro muita gente que, né, que curte o meu trabalho por essa conexão antiga, né, e da sua formação, da sua juventude e tal. Ou gente que casou ao som de alguma música também. É, É, tem muitos e tem uma canção, assim, que seja mais especial para ti, né? olha, eu tenho lá minhas preferências ou ligações bem intensas, específicas com alguma, mas de um modo geral as pessoas curtem muito Telhados de Paris, Pra Te Lembrar, né, baladas, Cena Beatnik, são as músicas de maior sucesso, assim. E algumas também foram gravadas, para te lembrar, pelo Caetano Veloso, Telhados de Paris pela Zélia Duncan, né? Então pegaram um outro patamar de sucesso. Então. Eu, às vezes, tenho preferência por coisas que pouca gente, pouco menos ouvidas, né? Pouco Uhum. sucesso fizeram. Uma música que é a Utilidade das Palavras, por exemplo, que é do CD, Cena Beatnik, mas lá para o fim do disco, né? Que é uma das que mais me senti assim, recompensado com o resultado da letra e até da gravação da música, que eu mais curto, então, mas já fiz um show com esse nome até para levantar, E eu mas achei pouca bem gente conhece. interessante, divertida, uma que falava que se morresse, hã, quando eu morrer ou alguma coisa assim parecida, que falava de se vai para o inferno ou como é que Ah, teria que ser. Eu achei bem divertida a essa é um música. sambinha que eu juntei com uma outra música já existente agora há pouco, né? Uma brincadeira com Quero ir pro inferno quando a hora chegar, que todos meus amigos estarão por lá. Eu imagino um lugarzinho assim, bem parecido com o velho Bonfim, sem hora pra fechar, sem conta pra pagar. Achei sensacional. E as pessoas curtiram bastante também. Então, Ney, para a gente encerrar esse nosso bate-papo, gostaria que você deixasse um recado especial para as pessoas que estão nos assistindo e nos ouvindo, sobre a questão da cultura mesmo, essa importância, esse resgate musical que você faz, aqui da nossa terra, de Porto Alegre. Então, fica contigo a palavra. O que eu posso te dizer? É um assunto complexo, enorme, assim, hum, a cultura, ainda mais um país do tamanho do Brasil, né? E aí é uma questão que transcende muito além da música, ou de falar do meu universo aqui de música em Porto Alegre, né? A cultura brasileira é um negócio gigantesco, né? E que eu acho que ainda está por se afirmar, né? Se representar devidamente, né? Em todas as instâncias de poder, né? Político, da mídia, né? De, de ter o seu espaço
né, a sua voz, né, na frente, né, que esse é um país em que uma desigualdade amorosa, assim, né, onde enlouquecer 5% da população tem 50% da riqueza, né? Posso estar errando a estatística aqui, mas é algo semelhante ou pior que isso, né? Onde uma elite branca, na qual, na verdade, eu quase que pertenço aqui, né? Não fosse o fato de ser um remediado que questiona isso também, mas que domina, né, ferozmente, malevolamente, né, as instâncias da política, né, né. E isso, estamos sempre a reboque também de um capitalismo, de um capital internacional né, que também opera, né, o mundo é dos bancos, já diz uma música, e os bancos dos mendigos, né? Então, é claro que é uma estrutura muito complicada de a gente imaginar que vai, né, ser desmontada, que a gente vai ter um outro mundo. É possível, né, mas que a gente vai ter ele rapidamente. A gente está sempre numa briga feroz, até com uma coisa pior do que isso, né? Teve nas últimas décadas um crescimento muito forte da extrema direita, do fascismo, mundo afora, e então a gente está numa briga, na verdade, para conseguir barrar isso um pouco e respirar, né? É isso, então. Muito obrigada pela Eu que agradeço. participação aqui no nosso videocast, podcast da Durg Sindical. Então, vamos curtir um pouco de Ney Lisboa novamente aí, até breve, né? A gente deixa aí para vocês um pouquinho do show. Deixou. Abre-se a razão sobre a razão de ser, como no instante de te ver. Eu vejo a vida vindo ao meu encontro e vejo agora que amanhã chegar. Eu tenho os olhos sobre o teu encanto e tudo a dizer. Os quatro